A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. A carta de Paulo a Timóteo fica praticamente no meio do Novo Testamento. Se você for no índice, ele está lá no meio. É bem no finalzinho da Bíblia, porque são livros pequenos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo. Iremos ler o capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1 ao verso 8. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 ao 8. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título da palavra diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. E a Bíblia nos instrui como? Está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não é uma palavra convencional. Essa epístola, ela é considerada uma epístola pastoral. É uma carta que Paulo escreve a Timóteo, recomendando a ele alguns conselhos práticos para passar para a igreja. Paulo ficou 3 anos morando nessa cidade, na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade extremamente importante na Ásia. É uma das 7 igrejas, a qual, pela revelação de João, quando escreve o Apocalipse, é uma das 7 igrejas da Ásia. E é uma igreja muito importante, porque é um lugar muito importante, onde tinha um trabalho de apostolado muito forte. É uma igreja que crescia através do trabalho daquela igreja, daqueles irmãos. O próprio apóstolo João, ele passou os últimos tempos dele, os últimos anos dele, trabalhando, ministrando o Evangelho de Jesus Cristo nessa cidade de Éfeso. Então é uma cidade que tem importância histórica, é uma cidade que tem importância para o cristianismo, é uma cidade que teve um grande povo, uma grande irmandade, e Paulo, tendo vivido naquele lugar por muito tempo, ele mandou uma carta a Timóteo,
que era um jovem consagrado, que ele instruiu ele para ser um representante dele na ministração da anunciação do Evangelho de Cristo, em que pese tenhamos tido o próprio João, que era o amigo de Jesus, mas Timóteo era um representante ali de Paulo, e ele recebeu essas instruções. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser uma fé que cresce. A igreja de Paulo, a anunciação do cristianismo, do novo caminho, através do trabalho de Paulo, foi uma igreja que cresceu. Cresceu na Ásia, cresceu na Europa. Vejam como é interessante a nossa limitação como ser humano. A igreja, ela acaba sendo a nossa igreja. Veja, estamos a 15 minutos de Itapevi, mas o irmão William falou, lá em Itapevi. E aqui quem está em Barueri fala, a nossa igreja é em Barueri, em Alphaville. E os nossos irmãos que nos acompanham de outros lugares através da internet, eles se sentem participantes da comunhão da igreja de Barueri, de Alphaville, da CCA aqui em Alphaville, só que se eles se congregam na igreja deles, eles são daquela igreja. João, quando ele está preso na ilha de Patmos, ele recebe a revelação e ele escreve às 7 igrejas de perto dele. Porque Patmos é uma ilha, as igrejas da Ásia estavam todas praticamente na costa da Ásia, então é tudo como se fosse daqui no interior de São Paulo, a distância, eram lugares próximos. E um pouco mais distante na Europa, algumas centenas de quilômetros, estava a igreja da Europa, que foi plantada pelo próprio Paulo. Mas João, assim como nós, olhava para a igreja local, olhava para a igreja de perto. Só que a igreja que foi plantada através do ministério de Paulo, ele fez um trabalho de crescimento. Ele foi para a Europa, foi para a Ásia, ele expandiu, ele trabalhou, ele ministrou, ele falou com os gregos, ele falou com os romanos, ele falou com os judeus. E devemos ter um cuidado especial, irmãos. A fé tem que produzir frutos. Nós devemos ter uma fé inteligente. Nós não podemos usar a nossa religiosidade, a nossa fé em Deus, como uma muleta, aonde eu falho, vou na igreja, recebo uma instrução, saio feliz, saio com meu espírito melhor e volto e cometo os mesmos atos. Não estamos falando de pecado, estamos falando de recorrência de atitudes que não nos fazem crescer. Hoje a palavra do Senhor vem desse parágrafo, dessa parte da carta, que instrui a Timóteo a ensinar a irmandade a orar, assim como o servo de Deus falou para nós que está sendo feito em Itapevi. E vejam como são as coisas, irmãos. É fácil pregar a palavra quando ouve o testemunho do servo de Deus. Se você sabe o texto, o Senhor te despertou, é a palavra que é para falar para a igreja. Só que vejam só, falei há pouco para o irmão Bruno, eu perdi o sono 2h30 da manhã, essa madrugada. E não conseguia dormir. Foi até 5 horas da manhã sem conseguir dormir. E o Senhor falou, vai para a Bíblia, você vai ler a palavra. E eu comecei e parei nesse texto aqui. Eu falei, Senhor, mas é uma palavra muito diferente. É uma palavra muito difícil. Instruir a igreja a orar, a crescer, não é convencional. Então o Senhor despertou os irmãos de Itapevi para vir aqui no púlpito e falar que eles estão numa igreja de oração. O Espírito Santo é delicado, irmãos. O Espírito Santo ele tem um jeito todo especial para que você recebesse essa palavra, para que nós recebêssemos essa palavra. O Senhor hoje nos convida a orar por todos, por quem está dentro da nossa igreja, para quem está fora da nossa igreja, para quem frequenta a nossa igreja, mas não é da nossa igreja, para quem é o político da nossa cidade, para quem está em outra religião. Oremos
uns pelos outros. O Senhor se agrada. Que quando nós oramos, a nossa vida vai bem. E a palavra hoje do Senhor para nós, irmãos, é um despertamento. Que devemos ter a nossa fé, devemos ter a nossa prática, nossa religiosidade, nossa frequência à igreja, não como uma igreja local, não como uma fé local, não como uma vida dedicada a servir a Deus por causa do seu próximo dia. O Senhor quer te convidar, assim como nós fomos instruídos no Evangelho segundo Paulo, o Senhor hoje nos desperta a termos uma fé que possamos olhar para as próximas gerações, para as próximas décadas, que possamos ter, irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo, não para o pão, para o leite, para o arroz e com feijão de amanhã. Nosso Deus é muito maior que isso, irmãos. Nosso Deus é Deus que Ele muda constituição de país. Nosso Deus é Deus que muda governo. Nosso Deus é Deus que faz descobrir medicamento para alcançar uma pessoa que precisa ser curada de uma enfermidade. Nosso Deus é Deus que provê condição para que quem está em possibilidade de atravessar a rua, que possa atravessar os oceanos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então não faça seu Deus pequeno, não tenha tua fé pequena. Sejamos desbravadores, que possamos crescer em Cristo, porque quando nós crescemos em Cristo, nós podemos professar a fé de Cristo para outras gerações, para outras nações, para outras línguas. Irmãos, eu não sei o que nós viemos buscar aqui. Não tem uma lista na portaria, falar assim, hoje eu vim pedir a palavra por libertação, hoje eu vim pedir a palavra por doutrina, hoje eu vim pedir a palavra... Não tem isso aqui, irmãos. O pão que o Senhor nos revela nesta noite é essa. A sua fé tem que ser grande, porque o teu Deus é grande. Irmãos, nosso Deus, Ele se fez conhecido de todas as nações, de todos os povos. O nosso Deus, quando Jesus estava na terra, Ele agregava milhares e milhares de pessoas para ouvir o que Ele falava, para assistir os milagres, para participar do milagre, para viver o milagre. Então, nosso Deus é grande. Tenha a tua fé, irmãos. Tenhamos nós a nossa fé pessoal, grande, em Jesus, o nosso Senhor. O teu problema que você veio buscar, a sua enfermidade, por quem você tem orado? Pense que ela é pequena diante do poder de Deus. Ah, mas é fácil pregar. Difícil é viver a prova. Irmãos, se você não pensar que o teu Deus é grande, a prova fica enorme, ela fica agigantada. Essa igreja viveu grandes provações. Orou por grandes dificuldades. A igreja orou pelo câncer da minha sobrinha, que era uma situação que a medicina dizia ser irreversível. Hoje ela está viva, com saúde, tem uma energia maior do que todos, porque é o milagre de Deus, porque você vive uma fé, um Deus que é grande. Irmãos, eu não sei o que você veio buscar, não sei o tamanho da tua prova, mas saia daqui pensando grande. Essa é a palavra. Uma igreja grande, uma fé grande, obras grandes, projetos grandes. Irmãos, os irmãos de Itapevi estão fazendo uma obra dedicada aos jovens. Irmãos, estamos vivendo, a irmã é psicóloga. Nós estamos vivendo a geração do YouTube. Nós estamos vivendo a geração do Fortnite. Quem tem filho sabe o que é Fortnite. É um videogame que o menino começa e não para. Fica 6 horas ali envolvido com aquilo. E eles estão conseguindo tirar a criança do YouTube, dos jogos, e colocando para ler Bíblia. Para orar de madrugada. Não é coisa pequena, irmão, porque a nossa fé é grande.
O nosso Deus é grande. E essa geração, irmãos, é uma geração que nós devemos ter muito cuidado, porque ela acaba se afastando de tudo que é real e fica só no digital. E isso acontece na igreja, irmãos. Porque nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, e aquela fé nossa dura até a meia-noite. Porque a gente já está pensando na palavra de amanhã, que eu vou ouvir amanhã para me dar força para depois de amanhã. Não, irmão, é uma palavra e vida eterna. É uma palavra e vitória permanente. É uma palavra e portas abertas. É uma palavra e saúde permanente na tua vida, no meio da tua família. Então saia, irmão, saiamos dessa congregação hoje libertos, crendo num Deus forte, crendo num Deus poderoso. Você não veio para pegar uma ração que dura horas, você veio para uma palavra de vida inteira, e uma vida longa, e uma vida próspera, e a sua geração será bendita na terra, e as bênçãos do Senhor passarão de geração em geração daqueles que estão dentro da tua casa. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Saiamos aqui fortalecidos pelo Senhor, porque essa é a palavra que o Senhor nos despertou na madrugada e confirmou, trazendo nossos irmãos de outra igreja, de outra cidade, para falar exatamente o assunto. Tem o teu Deus forte. O Senhor não quer você pequeno, o Senhor quer. Se Deus habita dentro de você, você também é forte. A sua família é forte. A sua família é bendita na terra. A sua casa não perecerá. Você não perecerá pelas fraquezas, pelas enfermidades, pelas dificuldades que te trouxeram até aqui. Você pode ter chegado carregado, você sai pisando firme, porque o Senhor é contigo. Essa é a palavra, e que em tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Irmão Ismael, pode vir agradecer? Vem à frente, vem. Já está convocado, rapaz, já veio. E ora bonito, que a tua namorada está aqui na igreja. E o teu sogro também. E a sogra também. Não tá, é coisa fácil para ele não hoje. Em comunhão, confiando num Deus forte, agradecemos a Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, eterno Pai que está no céu, ainda mais uma vez, Senhor, em outra oração, em ato de agradecimento, Senhor, viemos te pedir que abençoe cada um, porque mesmo nesse frio, Senhor, veio aqui na tua casa te louvar, Senhor. Te agradecemos pelo dia, Senhor, que tu preparado todas as coisas, e maiormente, Senhor, pelo culto, qual veio falando com nossos corações, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, qual vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Tati vai vir cantar um louvor para nós? Vem cá, Tati. Vem cá.